Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Sextou! Nosso Dois Toques desta sexta-feira. E aí teremos, olha, rodada importante para a dupla Grenal. Tem sido sempre, né? A dupla Grenal ali ou na zona ou rondando a zona. Então, todos os jogos têm sido decisivos para a dupla Grenal. E agora terá dois jogos antes dos dois Grenais pelas quartas de final da Copa do Brasil. E como chegarão os dois lá? De que maneira? Bom, o Grêmio terá no domingo, lá em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro. O Inter, na segunda-feira, recebe aqui o Remo. E aí, a necessidade de pontuar, né? Então, o que a dupla Grenal poderá fazer, desculpa, nesse final de semana? Bom, nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Master TV, sinal para todo o Brasil, pela antena parabólica, canal 575 para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claronet. Algumas regiões do estado também estamos na faixa dos 500. Também estamos no Pô Stream TV e agora, mais recentemente, na Inova TV. Bom, para o mundo, através das plataformas digitais. Você tem o meu canal, Dois Toques, Cadu Oliveira, vá lá, escreva, compartilhe, dê o seu like, acione o sininho. Aí você assiste qualquer hora do dia e da noite. Também pelas redes sociais das emissoras. Nossos Dois Toques para a CIMI, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, Pilar de São José, que nesse final de semana tem jogo decisivo contra o Gama em Brasília. Primeiro jogo, final de semana passado, aqui em Porto Alegre, o empate ficou no 1-1. Então, agora o São José, passando por esse jogo, diante do Gama, aí já estará entre os quatro, né, primeiros e terá o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Nossos Dois Toques hoje para projetarmos aí os jogos, evidentemente, né, principalmente da dupla Grenal, repetindo, o Grêmio no domingo, Internacional no horário diferenciado, na segunda-feira. Comigo, hoje só craque aqui. Roberto Pauletti. Boa noite, tudo bom? É aquela obrigação de pontuar, mas e aí? Aí tem confiança nisso aí? Ah, eu remo. E daí? Cadu, eu acredito no clube, na força do peso da camisa. O Grêmio Internacional não tem mais margem alguma para não exercer essas coisas em relação a Remo, em relação a qualquer time. O Grêmio Internacional chegar num limite que acabou a margem de erro. Ou eles começam a jogar, ou os dois vão cair. É preocupante, né? E não tem sido esse ano, né? Isso aí tem se repetido em vários anos. Esse aqui, craque, disputou a Grenal, passou por todo, de um lado e do outro. Como é que... O Grenal sempre é um campeonato à parte, não é? Aí apareceram agora, nesse sorteio que ninguém entendeu. Sorteio esse. Ninguém entendeu. Ou se entendeu. Dois Grenais. Só... Grêmio Internacional nessa situação rondando zona. Aí tem dois jogos agora. Já não jogam com a cabeça lá no Grenal? Ou pelo menos o anterior? O foco não é esse? Grenal é Grenal? O Grenal é outro campeonato? Como é que os caras encaram isso? Boa noite, Cadu, Pauletti, Ruxo. E eles falam por aí que os dois melhoraram, mas o percentual de melhora foi muito pequeno para dizer que melhorou, né? O Grenal, ou ele vai ser bom para um ou ruim para os dois. Por quê? Porque quem vai dizer, eles dentro da competição, mas da competição do Campeonato Brasileiro, se vão dar resposta nesses dois jogos que tem ou não. Aí sim o Grenal vai ser importante. Como é que eles vão chegar após esses dois jogos? Após os dois jogos. Ou fora ou dentro da zona do rebaixamento. Um ou os dois na zona. Aí o Grenal vai ser perigoso. Se eles tiverem os dois, derem a resposta dentro do Brasileiro, o Grenal vai ser totalmente diferente. Apesar que o Grêmio joga fora, o Inter em casa, mas eu não vejo muita vantagem jogar em casa. Mas a resposta dos dois não está sendo satisfatória nem fora nem em casa, então não tem... Não, o Inter piora, o time de pior aproveitamento jogando dentro de casa.
Dentro de casa. E o Grêmio tem dificuldades fora de casa. E não leve o Remo para culpar. Não, Né? claro que não. É, Não. É jogo de 6 pontos. O problema é o time de Boa, hoje, outro craque, Ayrton Russo. Essa necessidade de pontuar. Aí fica aquela obrigação, né? E aí... Cadu, primeiro dizer a saudade que eu estava fazendo. Pois é, porque a gente não conseguia fechar essa agenda aí, né? Hoje conseguimos o passe do craque. Reencontrar dois Custa amigos. caro, hein? Custa muito Volante caro. aqui é... Custa muito caro. Reencontrar dois amigos aqui, melhor ainda, o Paulete e o nosso amigo Matos aqui, que está há tanto tempo, né? Que tive aonde jogar no Master do Grêmio. Na parte profissional, nunca cheguei nem Falando perto. em Master, domingo tem jogo. Domingo tem jogo Master daí do Zequinha. Do Zequinha, Zequinha, Aí tem espetáculo lá, quem quiser ir cedo, mas não vamos confundir com esse jogo tão importante que o Zequinha tem lá fora. Mas o Zequinha tem um jogador que privilegia aqueles que já passaram, é muito legal. Cadu, eu quero dizer assim, ó, dentro do meu otimismo, eu vi 2 partidas muito boas do Internacional, mas muito bem organizado e contra adversários como Flamengo e Palmeiras, né? Eu vi um enfrentamento, lógico que a condição técnica é diferente, né? Mas eu vi o Internacional muito arrumado taticamente, fez o enfrentamento, tanto é que não perdeu para o Flamengo no Rio de Janeiro e nem para o Palmeiras aqui, embora o Palmeiras jogando aqui ainda era favorito. Não, Palmeiras lá. Foi o inverso, o Flamengo aqui e o Palmeiras lá. aqui. Isso. E aí perdeu para o Corinthians, mas tinha vantagem na Copa do Brasil. Né? Não, Então mas aí jogou com o regulamento, aí é diferente. Estou É. falando de partidas normais que são Flamengo e Palmeiras, os 2 melhores times do Brasil. E o Grêmio eu vi pela primeira vez reduzir os buracos no meio de campo. O Grêmio, no seu sistema defensivo, eu consegui ver o Grêmio, porque o Grêmio assustava, e eu fazia a diferença, Matos. Eu dizia a diferença de tu ver o jogo da televisão, que tu só vê a bola, e quando tu ia no campo e via que a bola estava aqui, mas se passasse o lateral, ele estava nas costas ali, se enfiasse no centroavante, ele estava sozinho. Então o Grêmio era um time com muitos buracos. E isso eu vi diminuir, eu acho que foi o progresso. Mas no Grêmio não vi progresso técnico do meio para frente. Só vi uma melhora no sistema defensivo. Deixa eu provocar. Pois não. Não, e quanto ao Grenal, Cadu, a gente que está 50, 60 anos na praça aí, a gente sabe que o Grenal é uma bola que a 1 minuto tu bate um escanteio e alguém faz o gol e fica um jogo anormal, né? Vai ser um jogo muito guerreado, um jogo tecnicamente não será um primordial de a parte técnica, né? Um jogo muito disputado e eu acho que não tem favorito, nenhum consegue ser favorito em relação a Não, o Grenal nunca tem, né? Até um pode sempre chegar melhor que o outro, mas quando a bola rola, acaba o favoritismo, não tem, né? Agora, usar, como a gente tem dito aí, a famosa frase, aquela, o saudoso e grande frasista aí, Pinheiro, o Grenal serve para arrumar e desarrumar a casa. Mas nesse momento, não, porque os dois estão desarrumados. Só pode arrumar um, né? Porque os dois estão desarrumados. Né? Deixa eu provocar o Paulete. Fizesse elogios aí na... Estava esperando isso. ao Inter. E o Inter elogiado, olha, todo o Brasil. Foi todo o Brasil, pelas redes do Rio, São Paulo, né, os programas nacionais. E quem foi o principal destaque que eles apontaram? Pela maneira de jogar, com um time fraco, com um time que deixa a desejar. Aí todos lá no centro, olha, está tirando água de pedra. Pesolano. Tu acha mesmo que ele está tirando Não, água eu de só estou pedra? te passando o conceito da imprensa do Rio e São Paulo. Eu concordo com o Ruxo. Foi o melhor jogo do ano do Inter contra o Palmeiras lá. Aqui contra o Flamengo era para ter perdido o jogo. Mas lá não. Lá o Internacional jogou muito bem contra o Palmeiras. Mas eu ainda não me convenço e acho que esse treinador do Internacional está levando o Inter para o rebaixamento. Porque desde que começou o campeonato, apesar de... Eu escuto isso aí. Não, o treinador do Internacional é melhor. O treinador do Internacional tem menos material humano. Aí eu fico pensando assim, o Vitória, o Curitiba, o Atlético Paranaense deve ter uns timaços, né? Porque eles estão muito melhores que o Inter. E aí eu digo o seguinte, Cadu, o Inter não saiu da zona do rebaixamento desde que começou o campeonato. Como é que eu vou elogiar um treinador que desde o início do ano, e que se não ganhar do Remo, volta para a zona do rebaixamento? O Internacional tem agora o Atlético Mineiro e o Remo, e é obrigado a fazer 6 pontos.
Senão ele Não digo 6 pontos. eu Não, acho tem que fazer, 4. Cadu, tem que, senão vai para a zona do rebaixamento. E esse treinador que é insensado, é um bom treinador, o cara que tinha deixado o Alan Patrick fora do time, o cara que escalava o Alex, o cara que escala o Vitinho de centroavante, os caras, eles querem me convencer que o cara é bom treinador. Não, não vão me convencer. Eu quero provocar o Paulete, porque eu não vejo ninguém criticar o Pesolano. Eu só vejo. Pô, É que o Inter está super bem no campeonato, não, né? claro. Não, mas não é. Não é. Aí, bom, se tivesse ele num time. Porque Tu quer dizer, então, que se não fosse o grupo é Pesolano, o ruim. Inter já tinha caído, é isso? Olha, isso é dito por muita. O Inter só está nessa situação. Na zona de Graças- rebaixamento, Não. por não causa tá, do Pesolano. Não, é o Pesolano. Mas claro, ele Não, só está não, na zona do não. rebaixamento por causa do Pesolano. Não, mas então. E o Grêmio, que também está rondando nisso? É culpa de quem? O Grêmio... O Luiz Castro é mesma criticado coisa. pelo torcedor gremista, inclusive. O Luiz Castro é criticado pelo. Olha, teve manifestações em jogos aí, vai embora. Já, não Ele foi é vaiado vaiado, sistematicamente quando anuncia as escalações para ti que não vai a campo, Quando sai a escalação do Grêmio, sempre ele é vaiado. Mas eu acho muito- Ao contrário do Pesolano, que é aplaudido pelo torcedor. Mas eu colorado. acho muito pouco para a nossa história se contentar com o empate com o Palmeiras e Flamengo. Ah, sim. Aí nós estamos até nos expondo, porque a nossa história é diferente, é bem acima disso. Não, mas é que eu digo. Não, eu concordo contigo, é que a minha observação foi da onde tu vinha e todo mundo fazendo prognóstico de 2 derrotas e talvez até Sim. derrotas E o de Inter- goleada. o Inter e aí o Inter projetava fez uma o goleada enfrentamento. contra o Palmeiras. Então eu não estou analisando a campanha, eu estou dizendo que foram 2 enfrentamentos do tamanho do Internacional. Mas aí, Isso foi. aí eu concordo com o Paulete. Se pensávamos assim, ou pensavam assim, é porque o clube foi colocado nesse patamar. Isso é outra Isso coisa. é A outra discussão coisa. não, essa é a discussão. O tamanho que estão Grêmio e Inter hoje, eu concordo plenamente contigo. Nossa, antes, Paulete, tu te lembra? Antes nós disputávamos o título, depois começamos a comemorar a vaga, depois nós comemoramos a Sul-Americana, agora nós comemoramos escapar do rebaixamento. É isso. Olha o decréscimo, isso está se tornando história. Eu acho que é um aí tu tá momento correto, Uma Paulo. degradação violenta. Eu acho que isso também, isso. por outro lado, eu acho que isso é um momento. Porque a dupla Grenal, nos últimos anos, ela escolheu maus diretores, maus gestores. Eu não vou dizer diretores só porque... Maus gestores. Porque quando tu tens alguém... Eu vou dar um exemplo simples aqui. Se o Ruschel fosse dirigente do Grêmio, eu tenho certeza que alguns jogadores que estão lá não seriam contratados. Absoluta certeza. Se o Paulo Matos fosse dirigente do Internacional, eu tenho certeza que alguns jogadores não estariam lá. O que eu estou querendo dizer com isso? Quem está avaliando lá está jogando para a torcida, não tem histórico de bola, não conhece o jogador. E isso aí, ao longo do tempo, vai acabando com Mas tu acha que o Abel e O Abel não tem função nenhuma rapaz, lá no o Inter. Fabinho Soldado também? Fabinho Soldado, quem é o Fabinho Soldado? O que ele fez no Corinthians? Eu sei o que ele fez no Corinthians. Não fez nada no Corinthians. E o Abel, que é o maior treinador que o meu time já teve, não tem função no Internacional. Ele não entra no vestiário. Há um engano sobre Abel e Filipão em Grêmio e Inter. Pois Há um é o mesmo engano, caso do Felipão. aqueles que adoram, idolatram e com toda razão o Abel e adoram e idolatram Filipão. toda razão o Filipão, pensam que eles estão lá influenciando nessas decisões macro aí. Não estão, cara. O assustador é que não estão. Eles estão de escudo. Eles estão emprestando o nome deles. Exatamente. Eles estão Sabe o que é? emprestando o nome Tem deles. uma frase que diz assim, ó, não contrata quem tu não podes demitir. Isso Nenhum dos dois pode ser demitido. Isso era dito por Paulo Doni. Paulo Doni que dizia isso aí. Não, ele se referia... Era o Renato, quando ele se Era o referia. Renato, Era o Renato. era Que com o Renato. Não contrate alguém que tu não possa demitir. Então, O Cadu, ele fazia Filipão essa que- analogia ao Renato. O Filipão, que além de ser um treinador espetacular, é uma pessoa espetacular, está cuidando da categoria de base. Mas vem cá, tio, o que é isso? O cara é campeão do mundo, rapaz. O cara montou. Por que isso? Porque eles não entram no vestiário. Não entra no vestiário. Não entra no E vestiário. deveriam entrar, porque eles Tá, eles ajudariam muito, né? Aí tem o treinador que está fazendo uma campanha medíocre, indica A, B, C ou D.
E eles trazem. Todos aqui. Mais estrangeiros o Grêmio está. Agora trouxe um brasileiro, né? Aí eu te pergunto, tu que é um repórter do passado, um cara estudioso, um cara inteligente, quantos títulos mundiais Portugal tem? Nenhum. Pois é. Quantos treinadores portugueses tem no Brasil hoje? Invasão, né? Invasão de Portugal. Não, mas aí nós vamos entrar naquela discussão que a gente tem feito sempre. Os times têm 9, pode ter quantos? 9, né? Pode ser utilizado. Técnicos aí. Aí eu vou repetindo. Tá, A frase do grande conselheiro gremista, o Benhur Marchiori, para que hino nacional nos jogos do Campeonato Brasileiro? Só tem estrangeiro. Não, e outra coisa, tu pode ter certeza, cara. O Grenal, ele é importante para ti, para o Paulete, para mim, para o Russo, mas não é importante para os jogadores, cara. São tudo de fora, tudo estrangeiro. Cadê a raiz? Tu viste como faz diferença? O Grêmio trouxe um lateral direito por meia dúzia de mil-réis. E o zagueiro? Trouxe um zagueiro por meia dúzia de mil-réis. Os mais antigos estão entendendo o meu linguajar aqui, né? E resolveu, e nós estamos pagando aí. Nós trouxemos esse jogador que agora foi dispensado. Pérez. O meio de campo, com 38 anos, que era do Corinthians. Nós trouxemos ele para cá com 38 anos, a um salário astronômico. O William. E agora dispensamos ele. E a dispensa, Cadu. Mas foi importante o ano passado. Isso aqui, ó. Tu estava lá, vou repetir o que eu já disse várias vezes aqui. Nosso encontro lá no litoral, nosso futebol lá no Grande Dote Sirena, estava lá o Mano Menezes, que era o técnico do Grêmio, e ele me disse: Cadu, nós só não vivemos o que o Internacional viveu na última rodada, brigando para não cair, porque nós fizemos uma janela. William, Arthur. Mas bom, depois tudo bem. Foi decisivo para aquele momento. Respeitosamente, tu traz um jogador que não tem condições. O que ele foi, disputou 2 Copas do Mundo, tá? Não estou analisando o currículo dele, estou analisando que nem esses dois aqui, que são 2 virtuosos, mas eu não vou botar eles a jogar no time do Grêmio agora, né? Tudo tem o seu tempo. Se botasse em forma, eu acho que jogava. Eu acho que jogava. Forma de boa. Com aquelas nabas que tem lá. Um jogador de 38 anos que não consegue jogar 2 partidas em sequência. Lógico, por tudo que jogou, se eu botar tu ali os últimos 10 minutos, tu sempre jogou bola, tu mata ela, tu joga. Mas tu tá falando de uma campanha, tu tá falando em classificar o time para Libertadores, tu tá falando em classificar, ganhar uma Copa do Brasil, e aí tu traz um jogador pelo custo que trouxe, sem ter condições de jogar 2 partidas seguidas. É assustador. O Grêmio trouxe o lateral direito que ia ser executivo do Palmeiras. Isso. Ele já estava pronto para largar a carreira e ganhou um contrato de 2 anos e não é por troco, por um salário extremamente bem remunerado. E a renovação do Kahneman? A renovação. Então, assim, quando tu começa a pegar essas coisas, te dá a sensação assim de que aquele zelo, tá faltando aquele zelo com o dinheiro do clube. Porque eu estou falando no William, custa 2 milhões e pouco. Eu estou falando em lateral de segunda linha, custar 700, 800 mil. Ele agora, é isso que nós estamos falando. A negociação dele foi até elogiada pela direção do Grêmio. Porque hoje, pela lei Pelé, tu tem, se não tem um acordo, tu tem que receber até o final do contrato. Sabe quanto está ganhando o Wallace? 150. E o lateral direito é desses. Mas e 2 titulares. Experimenta tirar esses 2 do time. E ele está feliz. Claro, com vontade, quer mostrar, quer crescer. Dele. Né? Mas, é isso aí. Cadu, e outra, e um cara de porte, um cara bom jogador, sabe jogar. Né? Mas antigamente. Nós simplesmente não contratamos mais jogador do interior, nunca. Porque o jogador nunca chegou aqui, lógico. O interior sempre foi interior. Tu trazia o jogador, ele tinha que confirmar. Mas tu trazia 3, 4 deles, um que bingasse, já se pagava. O Cuca veio Qual foi a Não, se eu for com a lista, qual é o jogador que nós trouxemos do interior nos últimos 7, 8 anos? Nenhum. Mas que os clubes do interior também regrediram muito, né, Ruxo?
Mas estão no Mas nosso tem- Brasil. mas- Mas o jogador, tu Mas tem localiza, jogador Cadu. interessante. Eu acho que os jogador, últimos tu foram aqueles localiza. 4 do Juventude, né? Essa questão. É isso que tu está Aqueles deu dizendo, certo. aqueles 4, Quanto tu tempo sabe faz? quantos anos faz isso? Pois Em é. 2016. É, Foi isso. o 10 anos. 10 anos. É. 10 anos. Tá? Isso Lógico é- que deu, isso é- o Tênis Isso é tá circulando visão. o mundo Não aí. sei quem é que passou essa semana, acho que foi o Gatiboni. Conselheiro do Grêmio. Aí essa questão do ala que se falava, ele citou o exemplo, ele deu o exemplo lá atrás, do Lúcio, zagueiro do Internacional, que jogou 7-0. perdeu, né? Ganhou do Internacional. Então, É, tu está reforçando o que eu estou dizendo, Cadu. É. Pode ser o time Perdeu ruim. pro Internacional. Perdeu 7-0 jogando Perdeu. pelos juniores do aí o Internacional. Internacional. Ele era o zagueiro, tomou 7. Isso. Né? Aí o Internacional foi lá, buscou ele. Campeão Onde é que do ele mundo. chegou? Cadu, Onde é que ele deixa- chegou? mundo. Onde é que ele chegou? Deixa eu dar um outro exemplo aqui. O Internacional está fazendo um esforço para contratar um bonde, que é esse Arce. Está querendo. Sabe por quê? Porque o River Plate, que precisa de centroavante, o Boca Júnior, o Racing, ninguém contratou ele. O Internacional viu esse cara, é um tremendo jogador de bola. Aí não deu certo, cara. Aí quem é que o Inter vai buscar? Um sueco. Um sueco, mas vem cá, o sueco sabe jogar bola, por acaso, para vir para um clube brasileiro de ponta. Aí o Macambu, 35 anos, que não. O cara é bom jogador, eu vi lances dele, né? Pô, mas o cara não quer jogar, ele não conseguiu time nenhum. Então, isso para mim é um emblema dessa decadência de qualidade dos dirigentes na hora de escolher jogadores. Tem um jogador na Série B que já teve no Inter, que é o Mikael. Michel. O cara faz um gol por jogo. Será que ele é pior do que algum desses Nem caras? que queira, não consegue ser pior. Nem que né? queira consegue. E o Inter tem um menino chamado João Bezerra. Isso. Tem que Foi botar esse entrou guri, 10 minutos agora tem que no botar a último jogo, jogar. né? Tem que botar a jogar. A Espanha foi campeã com 2 meninos de 18, 19 anos. Bota o João Bezerra a jogar. O Alejandro já viu que não dá. O Alejandro está gordo, não quer entrar em forma. Mas aí também essa necessidade, aí sempre se fala a base. Ah, não precisa da base, porque tu traz estrangeiros. Cadu, Aí tudo jogado, ensaiado, armada com empresário, porque devem para os empresários. isso. Aí tem que sujeitar tudo isso. Essa é a grande questão. Mas daí tem trator. Tem E trator por para isso, dar de garantia. por isso que Não, mas- por isso, Mas o Agel não deixou. Não, O Agel não deixou piorar o por trator. isso que eles não vão no interior olhar, não vão na Série B olhar, porque o custo é baixo. É isso que eu estou dizendo, pô. Não tem mais Cadu, olheiro. Cadu, Não tem, Cadu, antigamente tinha olheiro por tudo que ela. É isso Não que tem eu tô mais dizendo quando olheiro. a gente diz que os times caíram, mas esse zagueiro que veio do time da segunda divisão. CRB, CRB. Segunda divisão. o lateral Então, direito também. O lateral também. Então tu pode trazer. Então os existe times- qualidade. Tu pode fazer. Os jogadores que querem crescer é o mesmo que vocês estavam falando aí dos técnicos portugueses. E custou. Aonde que o futebol. Pô, nós que exportamos o Otto Glória há 40 anos atrás, depois exportamos o Filipão, nós é que mandava nossos técnicos para ele. Sim, mas hoje, qual é o- Wallace, 3 milhões parcelado, né, velho? Qual é o técnico emergente que existe hoje no futebol brasileiro? Eu tenho feito essa pergunta. Qual técnico emergente que O existe Juventude hoje tem no um futebol? treinador que eu queria no Inter. brasileiro? O Juventude, guardado as E proporções, é o melhor time Mirassol. gaúcho. É o melhor time gaúcho. Ah, o Mirassol trocou de técnico agora, não é mais. No ano passado já mudou. Daquele- Não, mesmo. Mudou. Não mudou, não. Não mudou, não. Mudou. É o Mudou. mesmo É técnico. o mesmo treinador. O Pauletti, eu tenho tese sobre isso e não quero queimar ninguém, porque parece que a gente está personalizando. Mas não emergem treinadores gaúchos, porque não emergem mais dirigentes que seguram ou que bancam os treinadores. É muito mais fácil tu contratar um técnico desse tamanho, pagando 2 milhões, porque a pressão é toda nele. Não te cito. Ah, Nós pois tem é. gente que tem passado Pois é. pela vice-presidente de futebol que a torcida nem aprendeu o nome. Né? Quando quando verdade. nós estamos falando de uma época que o vice-presidente de futebol era a cara do futebol. Né? Era ele que era xingado na torcida. Hoje não. Hoje tu contrata. Eu contratei o William por 2 milhões. Eu contratei o Castro. Eu contratei esse outro. Tu tirou o teu, tu fez a compromisso. Agora, quem é que foi buscar? Eu trouxe aqui, 2001, nós buscamos o Tite vindo do Caxias. 2005, nós buscamos o Mano vindo do Caxias. vindo do 15 de novembro com história por Não, Caxias. já estava no e coisa. Caxias. Então, tem que ter diretoria que banque. Essa justiça Paulo eu preciso Pelaipe fazer. que fez essa operação do Essa Mano Menezes justiça na eu tenho época. que fazer, porque quando tu aposta, para tu trazer esse técnico que tá querendo que a hora está todo mundo namorando ele,
tu tem que ir na derrota dele, tu tem que ir pro microfone e livrar dele. E isso é que nós não temos mais. Isso nós não temos mais quem bote a cara. Nós não temos pra limpar. dirigentes. Não temos mais. É isso aí. Mas Eu nós só tô temos concordando contigo. 9 jogadores para botar no time estrangeiro, então tem que ser técnico estrangeiro. Eu já disse aqui, essa lei tem que voltar, aí eu não sei por causa dos interesses, né? Aí essa lei tem que voltar, que tu tem que ter no máximo 3 estrangeiros no time. Não, Cadu, mas eu não sou contra trazer Não, eu não sou 10 contra, estrangeiros, mas não esse grande número, desde que eles Paulete. fossem... Mas não esse número Não, grande. Eu não me importo com o número. 3, como era antigamente. Eles 3, Sabe quantos tem o Grêmio? Eles têm que ser 12. bons. O estrangeiro tem que ser bom. O estrangeiro não pode ser ruim. O Inter trouxe uma naba lá da lateral direita do Paraguai, rapaz, eu nem me lembro mais o nome dele. Aguirre? O Aguirre é o que está aqui. Não, mas tem um que veio e já voltou. Já foi. E tu vai olhar os jogadores do Internacional que vieram de fora, é um negócio meio escandaloso. Os caras Mas não- por isso, se o número diminuir, Mas tem que diminui contratar o bem. erro. Diminui a margem de erro. Aí não se tem esse futebol hoje estrangeirado aqui. Cadu, eu me lembrei da fala do Paulete aqui. Nós estávamos o ano passado, o Grêmio é uma dificuldade já, essa coisa de rebaixamento. Não sei há quantos anos os dois estão em função de rebaixamento, né? E aí Nos o últimos Amuso anos. recém tinha chegado, aí chamaram ele no jogo aqui na Arena. Aí chamaram o Amuso, ele foi para a pista atlética e daqui a pouco ele foi e veio um cara que eu nunca tinha visto, dali saiu do túnel, era um tradutor. Isso. Então o cara que eu Ele estava não- ele botando não- aos 15 minutos do Não segundo falava tempo inglês. para salvar o Grêmio no risco de rebaixamento, tinha que o tradutor explicar o que ele ia fazer. Não pode estar certo, Paulo. Não pode estar certo. Pô. Tem que ter alguma coisa errada que tu vê que antes que está errado. É, Olha claro. aqui, deixa eu Eu disse, botar... quem é aquele ali? É um tradutor. Ó, Então, tu imagina, ele tinha que receber. O futebol já é aquele troço, né? Pega aqui, ali, pega. É. Chega- Não, aí tu tem que falar com alguém que não entende nem do que se trata. Ele devia estar Aos tonto. 15 do segundo tempo, a torcida querendo matar todo mundo, que o Grêmio estava perdendo o jogo. Aí um tradutor ia explicar para o Amuso o que ele tinha que fazer em campo. Ah, senhora. olha aqui, gente, aqui o Paulete, aqui, o telespectador aqui, ó, dá uma atenção para ele. Jorge Silva, Cadu e bancada. O Paulete está para o Pesolano, assim como o Santaninha está para o Pavon. Odeio o Pavon. E o Garbaschi para o presidente do Inter, o Marcelo. Todos se odeiam sem fazer distinção. Não, mas eu não odeio o Pesolano. Eu acho que o Pesolano está no time errado, só isso. Mas ele não. O Garbasco é muito radical. Não, né? Não, o Garbaschi é campeão do mundo. Bom, agora falar em certo. Errado, não. Aí você está certo, está certíssimo. Tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem na Central de Imóveis, com o Domênico e toda a sua equipe, para lhe dar assessoria o que você precisar no segmento de imóveis. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem? Você quer adquirir um imóvel? Lá tem todas as faixas financeiras, aquela que se enquadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Aí, né, o contato, o telefone, olha, o endereço, o bairro histórico, Porto Alegre, na Cidade Baixa, na Rua José do Patrocínio, 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe, para lhe dar assessoria o que você precisar no segmento de imóvel. Todo e qualquer imóvel tem telhado. Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, esse é o caminho. O SOS Telhado atende todo o estado do Rio Grande do Sul. Também para lavagem, limpeza, pressão de laje, de piso, tudo você tem lá no SOS Telhado. Está aí o telefone e o endereço, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Bom, revisando o seu carro, é na Casa Pneus. São quase 70 anos de qualidade que você tem lá na Casa Pneus. Então, todos os itens, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freio e aquela que é a segurança máxima do seu carro, são os pneus. Então, na compra de 2 ou mais pneus, você pode pagar em 10 vezes no cartão, sem juros e ganha geometria e balanceamento. Aí o endereço, Avenida Ceará 1055, telefone, caso você queira agendar, só ir até a Casa Pneus. 51, código de área 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso 2 Toques desta sexta-feira. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe, a tradicional, a de cinema e aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você.
Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Desculpa. Tá com crédito. Molhou? Não. Tá com crédito. Renovação do ano passado. Desculpa, chefe. Tá com crédito. No Banrisul, muita gente está com crédito. Quer fazer aquela viagem? Vai decorar o apartamento. Quer quitar uma dívida? Tá com crédito Banrisul. Sujeito à análise de crédito. Desculpa. Tá com crédito. Molhou? Não. Tá com crédito. Renovação do ano passado. Desculpa, chefe. Tá com crédito. No Banrisul, muita gente está com crédito. Quer fazer aquela viagem? Vai decorar o apartamento. Quer quitar uma dívida? Tá com crédito Banrisul. Sujeito à análise de crédito. Bem-vindos à Escola de Educação Infantil Doce Mel. Com 36 anos de história, localizada no bairro Chácara das Pedras, a escola é referência no cuidado e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Com um espaço de 1.000 metros quadrados, a escola promove uma educação que valoriza a autonomia, criatividade e o brincar livre, unindo teoria e prática em um ambiente acolhedor. A escola também conta com atividades de inglês, música, psicomotricidade, capoeira e expressão corporal, entre outras. A Doce Mel é, acima de tudo, um espaço onde a infância é respeitada, acolhida e celebrada com amor. Estamos de volta com nossos dois toques desta sexta-feira, com o Roberto Pauletti, Paulo Matos e Ayrton Russo. Olha só, nossos dois toques para a Unimed. A Unimed sempre preocupada com a nossa saúde, né, em todas as faixas etárias. Como agora, que é a da Unidade de Pediatria, 24 horas, Unimed Porto Alegre, do Shopping Total. Sabemos que o amor e o cuidado com o seu filho não tem hora.
Por isso, a unidade de pediatria da Unimed Porto Alegre está aberta 24 horas. A nossa equipe especializada em pediatria está pronta para acolher e cuidar da saúde dos seus filhos, a qualquer hora. A unidade conta com exames laboratoriais e de imagem e suporte do SOS Unimed. Unidade de Pediatria, Unimed Porto Alegre. Fica no Shopping Total, na Rua Cristóvão Colombo, 545. Se existe cuidado, existe Unimed Porto Alegre. Nossos 2 toques também para o SESI. Aí a preocupação do SESI é com a possibilidade de que você volte, né, a estudar. Então, está lhe proporcionando essa oportunidade que diz respeito ao EJA do SESI, gratuito, flexível, né, e feita para a sua rotina. Então, não perca tempo, aproveite o EJA e volte a estudar. Então, repetindo, olha assim, dizendo melhor, matricule-se em sesrs.org.br/EJA. Agora sim, repetindo, matricule-se em sesrs.org.br/EJA e volte a estudar. O SESI, que é a iniciativa do Sistema FIERGS, tem à frente o presidente, nosso amigo Cláudio Beira. Agora, para as criancinhas até 6 anos de idade, aquelas que estão entrando, né, na escolinha, na educação infantil. Então, qual é o local perfeito? Aí, a Docimel Educação Infantil. Veja aí o que é a Docimel. Tá, esse é o local perfeito para a sua criança, né? Porque são quase 4 décadas de história que a Escola de Educação Infantil Docimel é referência aos cuidados e desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Então, local perfeito. Tá aí o telefone, o chat de WhatsApp também, mais detalhes através do Instagram. E em qualquer época do ano você pode colocar a sua criança, porque as matrículas estão permanentemente abertas. Russo, o Grêmio, olha, vem de dois importantes vitórias. Pavon que passou a ser o grande nome do Grêmio, né? Classificou com gol de falta contra o Mirassol e deu a vitória ao Grêmio contra o São Paulo, né? No último final de semana. O Grêmio foi mobilização, foi garra, foi disposição, porque é o que eu tenho dito, ele jogou da mesma maneira quando perdeu. Não jogou nada diferente, né? Uma coisa que chama a atenção, a questão do preparo físico. O Grêmio, olha, teve aquele gol, porque o Grêmio chega ali no início do segundo tempo, os jogadores começam a cansar, a sufocar. Agora, a motivação foi fundamental. E é isso que o Grêmio precisa. Eu não sei. Olha, tem esse jogo, tem depois, acho que a possibilidade. O Grêmio nunca se deu bem contra o Bragantino lá. Né? O Atlético? Não. No segundo jogo. É primeiro. Então, se for nessa linha, então tem que pontuar nesse jogo contra o Atlético. Acho que a possibilidade é até maior. Eu dei um spoiler na abertura aqui da minha fala, exatamente dizendo o que eu vi de melhor. Evidentemente que o Grêmio, a volta do Marlon também acrescenta muito pelo lado esquerdo. Também. Tem um goleiro excepcional. Então, se não é o Everton, o Grêmio não estaria nessa posição. Não estaria, não. O Grêmio conseguiu fazer uma solidez defensiva que ele não tinha. A volta do Vila Sante, que surpreende, Paulete, para quem teve o nível de gravidade do tempo que ele ficou sem jogar, ele voltou como parece que se não tivesse parado, né? Olha, Cadu, segue aquela lenda do jornalismo. Estou passeando aqui agora ali, Nobrinho, grande Nobrinho, Evaristo. Está aí, passeando aqui nos nossos estúdios aqui, como telespectador, né? Grande Nobrinho, grande jornalista. Foi assessor de imprensa internacional também, né? Então, muito bem lembrado, uma referência, uma lenda dentro do jornalismo, né? Então, assim, o Grêmio fez uma solidez defensiva. Agora,
o Grêmio precisa definir. O Vila Sante voltou muito melhor do que se esperava, para quem teve a gravidade, ficou tanto tempo sem jogar, perdeu uma Copa do Mundo, um crime, ele jogou todos os 4 anos pelo Paraguai e não jogou a Copa do Mundo. Então, essa solidez defensiva, o Grêmio definindo. Está trazendo agora mais um jogador que é para ser uma tentativa de 10, tem um número 9 bom, não arrumou as pontas ainda, não arrumou. E aí passa, para mim, por arrumar a parte tática. Enquanto ele insistir com 2 agudos, ficará um vazio no meio, né? Não tem um organizador. Então, para mim, vocês dois foram 10 genuínos aqui, jogadores extremamente habilidosos. Você sabe, eu continuo acreditando que não há um time organizado que não tenha alguém que pense, alguém que bote a bola diferente dos outros, né? Então, o Grêmio não tem essa é a dúvida do Luiz Castro. Mas esse croata que está vindo, ele não é um 10 clássico? Esse é o 10. Não, esse é Mas o... aí eu estou dizendo, aí tu vai sacrificar um desses pontos, tu vai mudar o esquema. Pois porque o Castro, desde que chegou, joga com 2 pontas, não conseguiu fazer esses pontas se comprometerem na marcação e por isso os buracos, né? Então ele agora vai ter que aceitar de trazer esse croata e aí tirar uma das pontas. Pelos treinamentos do Grêmio, essa talvez para ele não, mas deixou publicamente, né? Se é o Nardoni ou o Krovinovic. Completamente diferente, jogadores de características completamente. Um é um volante de imposição, mas ele gosta dos lento. Volantes. É, 3 volantes. De volante. Jogando fora um volante, do Atlético Mineiro. E o outro é mais um articulador que chega mais à frente, né? Então, essa é a diferença. Vamos lá, provável time. O Everton, o Caíto, o novo lateral, né? Que tem sido uma surpresa junto com o Wallace, Gustavo Martins, Wallace e Marlon, Noriega, Vijaçante, Nardoni ou Krovinovic, Pavon, Amuzu e Carlos Vinícius. Sabe que o Pavon, tu falasse dele, o Pavon, ele não é um virtuoso, né? Mas eu tô vendo, assim, até eu fico contaminado com a dedicação. Tem que ter futebol também. Ele é uma reencarnação do Kahneman, né? Ele vai conseguir passar, mesmo com aquela bola dele meio duvidosa, assim, mas ele tem uma vontade que eu tenho. O cara que está do lado dele deve se sentir envergonhado se não fizer parecido que ele. Né? Eu tenho eu olho o Pavon. O Pavon é um legítimo jogador que não tem medo, a bola não queima, ele não tem medo de errar. Ele pode errar, mas ele tenta acertar, ele vai busca para acertar. E tem jogadores, tanto nos dois, tanto no Grêmio como no Internacional, a bola está vindo, eu já estava falando, o que eu vou fazer com ela? Onde eu vou jogar? Porque eu não quero ser vaiado. Boa sorte de vocês que o Santaninha não está aqui, porque ontem ele surtou. Eu brinquei com ela, olha, agora é o Grêmio, é o Pavon e mais 10. Tá louco? Como é que sai? Que machuca vai embora. Mas, é que nem o Paulete com o Pesolano. Eu que gosto das questões táticas, eu tenho que reconhecer que esse acomodamento tático do Grêmio passa por ele estar jogando na ponta, porque ele recompõe o meio que ele não consegue fazer com o TT, não consegue fazer com a Muso, não consegue fazer com o namorado, e aí não tem recomposição. Né? E eu já falei aqui, até o Cadu rebateu algumas vezes, eu digo, pagaram muito dinheiro pelo TT. A maior negociação. Né? A maior negociação. Eu acho que... Maior. Eu estou dando razão para o Renato hoje. Ele falou. Falando em maior, aí sim, tudo que você precisar em termos de Ferrari, tem na Ferrari de Lampião, que é uma Ferrari profissional. O slogan da Lampião, de tudo onde vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa, né? Então está aí o teleentregas e também o endereço, né, da Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, está toda a nossa vida, sempre nos facilitando tudo de qualquer maneira. Como é o caso de agora, está com crédito no Banrisul, então soluções com ótimas taxas para organizar a sua vida financeira ou dar fôlego ao seu negócio. Esse é o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Olha só, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter relacionado a trânsito, seja o que for, multas, ou seja, qualquer outra situação, aí, onde é que você resolve? Na Varga Assessoria de Trânsito, esse escritório altamente especializado em recursos de multas ou outras situações de trânsito. Daí o pessoal de Porto Alegre pode ser direto no escritório, na rua Carlos von Coserites, ou pelos telefones, convencional celular. Aí o pessoal fora de Porto Alegre, sim, através dos telefones da Varga Assessoria de Trânsito, né? E muita gente já fez, o caso do Paulete também, já esteve lá recorrendo à Varga Assessoria de Trânsito, escritório altamente qualificado. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso 2 toques desta
sexta-feira. Kia, movement that inspires. Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Você já pensou em ter o sorriso branco dos sonhos em apenas 3 consultas, podendo preservar seus dentes sem ter que fazer aqueles típicos desgastes? Hoje, isso é uma realidade. A Urgel Odontologia tem anos de experiência em reabilitar sorrisos e te convida para uma avaliação com test drive do seu sorriso sem compromisso. Chama o Dr. Alan Urgel e a doutora Karen Urgel pelo WhatsApp 51 999 144951. Repetindo, 51 999 144951. E agende a consulta que poderá transformar a sua autoestima com as lentes dentais. E Urgel Odontologia, Avenida Tramandaí, número 194, Ipanema, Zona Sul de Porto Alegre. Estamos de volta com nossos 2 toques desta sexta-feira com Roberto Pauletti, Paulo Matos e Ayrton Russo. Olha só, nossos 2 toques para parando a chuva é na lavagem 5 estrelas, para deixar o seu carro, que é um brilho, espelho total, e é diário. Aí não tem tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado, está aí o telefone, endereço, ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida de Lopes. Você bate louco seu carro, bater nele, então é Martelinho de Ouro, Euclides da Cunha, 309, está aí o telefone, a gente com o Marcelinho, para deixar o seu carro zerado lá no Martelinho de Ouro. Você quer embelezar o seu ambiente? Então são os quadros personalizados da Clique Impresso HF, que pertence ao Grupo Impressul. Nossa facilidade aí, né? Uma loja sempre bem pertinho de você, que ela é maior ainda. Você pede e recebe em casa. Está aí o telefone e o site cliqueimpresso.com.br. Diversos serviços lá que você tem na Clique Impresso. Nossos 2 toques também para Ramada Ferramentas. Olha só, quando o assunto é qualidade e confiança, a escolha certa é a Ramada Ferramentas. Melhores ferramentas, atendimento especializado e soluções para quem busca eficiência e resultado. Ramada Ferramentas, a força que move o seu trabalho.
Veja aí o que é, né, a fábrica da Ramada Ferramentas. Tá, então, né? A Ramada Ferramentas, um abraço ao presidente Milton Obliade, esteve aqui conosco ontem, né, semana, e sempre ligado aí no nosso Dois Toques. Bom, falar em estar ligado, o Inter tem que estar ligado para esse jogo de segunda-feira, Paulete, necessidade de pontuar, é o Remo, não, aí todo mundo está dizendo, agora o Internacional vai ter que ter uma atitude um pouco diferente, vai ter que sair para o jogo, daqui a pouco o Remo vem aqui sendo o Internacional, que foi contra o Flamengo, foi contra o Corinthians, foi contra o Palmeiras, e aí? Paulo Matos já avisou, não leve em livre o Remo. Não, claro. O Remo não é um mau time, muito pelo contrário. Não. E está no nível do Internacional, está na zona do rebaixamento. Então, mas o Cadu, no início do programa, eu me referi a duas coisas meio abstratas: peso da camisa e tamanho de clube. Nesse momento, não conta. Tem que valer alguma coisa. O Internacional tem que usar sua camisa mais pesada, o torcedor tem que ir lá. Nesse momento, algo mais tem que acontecer, porque os times são equivalentes. Então, como é que tu vais ganhar? Na imposição, na garra, na estratégia do treinador, que tu adora, o Pesolano, mas vamos ver qual é a estratégia. Vamos ver qual é a estratégia que ele vai ter. O torcedor gremista, o torcedor colorado que adora, né? Mas e a imprensa do sul do Rio São Paulo... não tem alternativa. Tem que vencer o Remo. E depois tem que... contra o Atlético Mineiro, que nem disse o Paulo também. Contra Flamengo e Palmeiras, antigamente a gente achava, vamos ganhar também, né? Então o Internacional também tem que ganhar. O Internacional nesse jogo vai ter a volta de um importante jogador, né? O Villagra. Que é o isso aí. Villagra, que é Villagra, viu, Pederneiras? Villagra, Pederneiras. Né? Então é um jogador que deu essa sustentação ao meio-campo do Internacional, à frente da área, né? Ele ficou fora desses últimos jogos. E também o Thiago Maia, que treinou normalmente, mas o Thiago Maia não é titular, né? Só para fazer uma... Eu aqui defendi várias vezes o Alan Patrick e tomava umas porradas. Como eu não acredito em coincidência, desde que o Alan Patrick voltou para o time, que o grande Pesolano botou ele de volta para o time, o Internacional empatou com o Flamengo, se classificou na Copa e fez um partidaço contra o Palmeiras. É porque o Alan Patrick ele não é um superstar, mas ele dá tempo para os jogadores se colocarem quando ele domina a bola. Ele é 10, né? Ele é 10, exatamente. A palavra já diz, ele é 10. O possível, pelos treinamentos aí da semana, né? O possível, bem provável, tudo jeito que o time internacional joga com Matheus Cunha, Bruno Gomes, Mercado, Maripã e Matheus Bahia, Villagra, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick, Bernabé, Carboneiro ou Alejandro. Carboneiro que vai jogar. E tem saído bem, ele bom jogador. Como falso centroavante, né? Ele tem saído bem como falso centroavante, né? Agora, essa é a questão, a necessidade. Aí que eu perguntei para o início do programa, essa necessidade, tem que pontuar. Uma coisa é tu ir para o jogo, sabendo que tem que pontuar, correndo o risco de depois chegar em 2 Grenais lá, perto uma... Vamos botar na tabela aí, vamos botar a tabela para a gente ver onde é que tá. Arrumado, viu? Olha aí. O Remo é um time arrumado. Agora, claro que é. E é um time que sai para jogar e tudo, né? Olha, mas é o que eu tenho chamado a atenção. Olha aqui, do 12º até o primeiro que cai, que é o Santos, o Inter só está fora dos critérios, né? O Mirassol e o Grêmio estão 1 ponto à frente. Né? Aliás, o Grêmio está 2. O Grêmio está 2. Olha aqui, são 4 pontos do São Paulo para o primeiro que cai. Não, Cadu, mas fazendo justiça, o Internacional está 1 ponto a 1 ponto. A um ponto. Não é por critério. O Inter por pontos está fora da zona. É que antes estava por critério. Aí empatou esse jogo. Então, só que o Inter tem um jogo a mais que o Grêmio. Fez um jogo a mais. O Grêmio tem um jogo a menos, mas é com o Botafogo. Mas o Botafogo tomou 6 ontem pela...
Eu acho que uma coisa muito importante nas nossas equipes daqui é recuperar a identidade. Porque as equipes que vêm aqui não respeitam mais. Eles vêm aqui, não, vamos... É o jogo para ganhar, é o jogo para fazer pontos. E antigamente não era assim, antigamente eles vêm aqui para defender, para não perder. Mas o Paulo, é que eu digo, antigamente, Grêmio Internacional eram respeitados, os clubes vinham aqui, tinham medo. Sim. Hoje, eles vêm aqui e não respeitam. Aí eu não posso estar ao contrário ao Pauletti quando ele fala de que a coisa não está certa, está errada. Né? Então, o Ruschel aqui vive futebol há quanto tempo? O Ruschel sabe, vem aqui debater o Grêmio, o treinador está há 6 meses, quando vem aqui um amigo nosso que estava há 4 meses, o treinador do Grêmio, ele disse que não, eu disse, não tem esquema tático, o time não tem um sistema, o time está mal escalado. Ele disse, não, mas é muito pouco tempo. Pô, 4 meses? Tem cara que com 2 meses vai embora. Teve treinador numa pré-temporada, num amistoso, perdeu o amistoso, foi mandado embora. Tu imagina 4 meses, não dá tempo para te montar uma equipe? Então ficamos na torcida. Tomara que Grêmio Internacional precisam pontuar, né? Para que os dois cheguem aí em condições, né? Pelo menos de igualdade. Ganhar os 2 jogos para os Grenal, sei lá em cima. Chega em alta. Qual é o horário do jogo domingo? Eu quero ver esse craque da camisa 5 aqui. Às 9 horas do Zequinha. Zequinha, então tá, olha aqui, olha que nos faz a nossa produção, olha aí. Eles ainda fardam. Olha lá, olha ali, ó. Sensacional! Sensacional! Olha aí, manda aqui, isso aí vai pro Instagram. Manda essa foto. Nos privilegia essa foto aí, pelo amor de Deus. Com certeza. Bom, privilégio que nós temos sempre, né? Saímos, encerramos nossos 2 toques, vamos para onde? Barranco, restaurante de cascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. É o complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem sempre, né? De terça a domingo no Barranquinho. Mas você curte onde você quiser, tem delivery, takeaway, tem entrega, fica privado, nunca delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu vou para lá em qualquer local, sempre com o meu Kia da São Motors. Sassun Motors, na Revenda Avenida Ipiranga 8113, o Jefferson Sternal está lá para lhe dar toda a assessoria que você precisa para o seu Kia, ou se você quer um carro novo, seminovo, passe lá. Ao lado, os adeptos 2 rodas, como é o caso do Ruschel e do Pauletti, né? Na Suzuki São Motors. Preço e qualidade, só nesse grupo que completou 90 anos e um slogan que diz economizar e comprar bem. Se você só tem aonde? No Grupo Zafra. Se tem alguma dúvida, tem o que escolher ali, hein? Teu palpite para os 2 jogos. Inter 2-0. E o Grêmio joga com quem? Atlético Mineiro lá. 2-0 para o Atlético. Ele gosta de judiar, né, cara? E queimar o Pesolano. O Pesolano ele não gosta. Mas eu sou colorado antes de ser Pesolano. Teu palpite? 1-1 e 1-1. Acho que o Inter ganha 2-1 e o Grêmio empata 1-1. Eu vou mais ou menos nessa do Ruschel aí. Acho que o Internacional acho que 2-1 e acho que fica também no 0-0 lá. O que não, hoje, Grêmio Internacional fazia 1 ponto. É bom. Tá certo? Então, obrigado, Pauletti. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ruschel. Obrigado a vocês pela audiência, pela companhia. Continua a programação que vocês estiveram assistindo. Na Master TV, chegando aí o grande Glauco Passa com Visão 360. No Poa Stream TV, também chegando o grande Fabiano Brasil com protagonistas RS. Tem na Inova TV. Programação que você tiver, você continua, né? Tem o meu canal, não viu ao vivo, vai lá, inscreva, compartilhe, dê o seu like, acione o sininho. Você assiste qualquer hora do dia e da noite. 2 numeral, 2 toques Cadu Oliveira. A todos vocês, um bom final de noite e um ótimo final de semana. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.